A obra de Classroom of the Elite possui muitos personagens, e justamente por conta disso, muitos personagens acabam sendo mal aproveitados na obra. Geralmente, obras que possuem um grande número de personagens acabam sendo mal desenvolvidos pelo autor, talvez pelo fato de, muitas vezes, o autor escantear alguns personagens para poder focar na história e no desenvolvimento de outros. E no vídeo de hoje nós iremos falar justamente dos personagens mal aproveitados na obra. Esse vídeo foi escolhido por vocês através de uma votação na comunidade do canal, então caso queiram participar das próximas enquetes, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Também conto com o teu apoio, deixa teu like, tá? E esse vídeo tem uma participação especial do meu amigo Victor do canal Grid Anime. Eu deixarei o canal dele no primeiro comentário fixado e também na descrição. E lembrando que pra você que quer acompanhar a Light Novel de Classroom of the Elite, pra você que quer ler, tá? Eu sempre deixo na descrição um link onde vocês vão ter acesso a todos os volumes lançados até o momento. Então não se esqueçam de conferir a descrição, porque lá também tem o nosso grupo do WhatsApp, tá? Lá vocês vão conhecer muita gente que tem os mesmos gostos que vocês por animes, por mangás, enfim. Então caso queira participar do nosso grupo, vou estar deixando na descrição. Então bora parar de enrolação e bora pro vídeo. Miyabi Nagumo. O Nagumo foi outro personagem que, para muitos que acompanham a obra, foi muito mal explorado na história. Ele se tornou o presidente do conselho estudantil após a formatura do Manabu. O Nagumo controlou todo o seu ano letivo, o que é um dos maiores feitos de toda a obra. O Nagumo é um líder que gosta de governar com punho de ferro, quase um ditador. Ele é do tipo de homem que expulsaria qualquer um que tentasse se opor a ele. O Manabu Orikita chegou a citar na obra que suspeitava que o Nagumo estaria envolvido na expulsão de vários alunos durante o segundo ano escolar dele. O Nagumo também gostava de transformar aqueles ao seu redor em seus brinquedos, demonstrando sua mentalidade depravada. Ele também não tinha medo de machucar seus colegas ou sacrificá-los por si mesmo e seus próprios benefícios, como quando ele revelou o segredo da hipnose para Arizu Sakayanagi. O Nagumo começou a demonstrar interesse no Aenokoji quando viu que o Manabu admirava o Kiyotaka, e o interesse do Nagumo aumentou ainda mais quando o Aenokoji começou a interferir em alguns de seus planos. Uma luta entre ambos parecia ser iminente, especialmente após os acontecimentos no teste da ilha do segundo ano. As expectativas para um duelo entre eles eram gigantescas, porém, infelizmente, não aconteceu da maneira que a maioria esperava, e o Nagumo foi um personagem que deixou um sentimento de não ter sido bem explorado na obra. Shina Hiyori. A Hiyori é uma personagem que ao longo dos volumes foi tendo cada vez menos aparições importantes na história. A Hiyori sempre foi uma personagem reservada e quieta, embora ela se torne de certa forma energética quando encontra alguém com os mesmos gostos que ela, como visto quando ela conheceu o Aenokoji e descobre seus gostos semelhantes pela leitura. A Hiyori é racional e cooperativa, sempre que sua turma se encontra em uma situação difícil, ela acaba falando logicamente sobre o que ela sente e o que é certo a fazer e que precisa ser levado em consideração. A Hiyori é uma personagem aventureira que expressa curiosidade pelo desconhecido. Ela é uma das alunas mais inteligentes da sua classe e desde sua aparição sempre deixou a sensação de que teria certo destaque na obra. Porém, infelizmente, até o momento, a personagem não se tornou tão relevante na história. Outros personagens que apareceram depois na trama, como a Morishita e a Tsubasa, acabaram ganhando mais destaque que a Hiyori. Quem sabe, futuramente, nos próximos volumes da obra, ela não venha a ganhar um pouco mais de destaque. Sakurako Tsubaki. A Tsubaki apareceu pela primeira vez na história no volume 1 do segundo ano da obra, junto com o Tomiya. Eles acabaram abordando o Kiyotaka para que o Tsubaki se juntasse a ele para o exame especial que iria acontecer no início do segundo ano. Porém o Aenokoji acabou recusando, pois já tinha um parceiro em mente. A Tsubaki e o Tomiya acabaram desistindo rapidamente e decidiram ir embora, porém o Tomiya pediu o número de contato do Aenokoji. Durante o teste da ilha desabilitada, ela conhece a história da Kushida através do Yagami. A Tsubaki sempre foi uma personagem que gerou grandes teorias da comunidade, e talvez ela comece a ganhar mais destaque na obra, já que é quase uma certeza que ela tem alguma ligação com alguém do passado do Aenokoji, ou talvez até com o próprio Aenokoji. Nos volumes mais recentes ela teve alguns momentos bem interessantes, então talvez a personagem ganhe mais expressividade nos próximos volumes da obra. Takuya Yagami. Quando falamos de personagens mal aproveitados em Classroom, eu acho que com certeza esse é um dos mais lembrados. Ele teve a sua estreia já no início do segundo ano da obra, e logo no início gerou bastante expectativa. E ao longo da história, as expectativas sobre o personagem só aumentaram, especialmente quando nós descobrimos que ele era um aluno da Sala Branca, enviado para expulsar o Aenokoji. Ele teve bons momentos na obra, e Yagami apelava muito para os desejos dos estudantes, e os manipulava em confiar nele e em suas tomadas de decisões. O Yagami surpreendeu muito em vários momentos, como quando ele manipulou o Tomiya para se juntar a ele e expulsando seu colega de classe, e inclusive incriminando o Rosen como culpado. Ele também usou a Kushida por um bom tempo, fazendo ela pensar que ele ajudaria a expulsar o Aenokoji e a Suzune Horikita.
O Yagami até chegou a tentar se aproximar da Sato, com a ideia de ajudá-la a se aproximar intimamente do Ayanokoji. O Yagami, apesar de parecer uma pessoa boa na visão das pessoas ao seu redor, na verdade esconde uma personalidade muito sombria, e de certa forma até egocêntrica. No volume 3 do segundo ano, o Yagami se junta a Kushida na tentativa de expulsar o Kiyotaka. Ele acabou sugerindo que a Kushida gravasse a luta entre o Kiyotaka e a Tsubame Nanaze para atingir o seu objetivo em comum de expulsar o Ayanokoji, porém o plano deles acaba falhando. O Yagami, juntamente com a Ichika, é pertencente da quinta geração da Sala Branca, e ele foi um dos melhores da quinta geração, e desde criança começou a nutrir um certo ódio pelo Kiyotaka. Pois por mais que ele fizesse a prova de maneira perfeita, os instrutores sempre diminuíam seus feitos e enalteciam o Ayanokoji, falando que ele teria feito 1000 vezes melhor. O Ayanokoji acabou se tornando uma lenda dentro da Sala Branca, pois ficou conhecido como o melhor aluno já feito pela instituição, o aluno perfeito, um deus, uma lenda. Por muito tempo, os alunos das gerações futuras se perguntavam se o Ayanokoji Kiyotaka era realmente real ou era só um personagem criado para forçar com que os alunos da Sala Branca fizessem os exames com mais qualidade. Muitos sentiam uma certa admiração pela figura do Ayanokoji, outros, porém, começaram a nutrir de certa forma um ódio. O Yagami acabou sendo um deles. Quando ele foi escolhido para expulsar o Ayanokoji, ele finalmente poderia ter a sua chance de mostrar que ele era melhor. Porém, no volume 7 do segundo ano, aconteceu o que nem o Yagami e nem os leitores esperavam. O Yagami acabou por ser expulso pelo próprio Kiyotaka. O Ayanokoji não teve muito esforço para expulsá-lo, e a expulsão do Yagami teve uma certa interferência do Ishigami. O Yagami, após perceber que tinha caído na armadilha do Kiyotaka, e que o Ayanokoji conseguiu causar sua expulsão, sem nem ao menos encará-lo diretamente, acabou sentindo uma certa raiva e frustração, pois ele acreditava nas suas próprias habilidades. Sem sombra de dúvidas, o Yagami foi um dos personagens mais desperdiçados dessa obra. Ele foi apresentado como o grande antagonista do Ayanokoji no início do segundo ano, e finalmente veríamos o Ayanokoji enfrentar alguém do mesmo nível que ele. Bem, era isso que nós pensávamos, pois o Yagami nunca chegou nem perto de ter uma grande batalha com o Ayanokoji. Ele foi um personagem que deixou uma sensação de que poderia ter sido melhor, porém foi muito mal aproveitado. Ryuji Kanzaki, um personagem que eu em particular sempre achei que tem um potencial enorme para crescer na obra, é o Kanzaki. Ele sempre foi o braço direito da Ichinose na classe, porém não ganhou o mesmo destaque que ela. Quando nos foi revelado que o Kanzaki conhecia Arizu, o Ishigami e também o Atsumi, pai do Ayanokoji, desde a infância, acabou gerando uma boa perspectiva futura para o personagem. Porém, infelizmente, parece que o autor simplesmente esqueceu de desenvolver ainda mais o personagem. O Kanzaki é bastante inteligente, e isso é provado em alguns momentos, como quando ele reconhece o fato de que 3 garotos da classe do Ryuen poderiam ter dominado o Sudo devido às suas habilidades atléticas, fato que ocorreu no início da obra. A teoria do Kanzaki se provou correta, pois o ataque foi uma armação para incriminar o Sudo e tentar expulsá-lo. O Kanzaki também foi capaz de sentir que algo estava errado com o Kiyotaka, depois que ele obteve uma pontuação perfeita em uma prova que ocorreu no início do segundo ano. Talvez o autor ainda tenha planos mais positivos para o Kanzaki futuramente. O Kanzaki sempre foi um personagem que, na minha opinião, se encaixaria melhor na classe do Ryuen ou até mesmo da Suzune. Bem pessoal, esses foram alguns personagens da obra de Classroom of the Elite que eu acredito que são os personagens que o pessoal mais reclama de não terem ganhado um devido destaque merecido até o momento, tá? Muitos deles talvez nem ganhem mais esse destaque, como o Nagumo, por exemplo, que já se formou, então ele não vai mais aparecer na obra, pelo menos por enquanto, pelo menos não tem nenhuma projeção de que o Nagumo ou o Manabu vão aparecer na história. Então comenta aí qual outro personagem vocês acham que merecia ganhar um destaque maior na obra e que não ganhou até o momento. Em particular desses da lista que eu falei, eu acho que os que mais mereciam ganhar um destaque seria a Hiyori, porque é uma das minhas personagens favoritas, e o Kanzaki, porque eu acho que o Kanzaki ele merecia mais, tá? Eu realmente esperava muito mais do Kanzaki como vice-líder da classe da Ichinose. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Caso queiram sugerir algum tema de vídeo, podem deixar aí nos comentários, tá? Que eu tô sempre olhando, tô sempre respondendo vocês. E é isso, obrigado a cada um de vocês que tá sempre acompanhando o canal, que tá sempre apoiando. Vocês são incríveis, o canal só existe por conta de vocês. E é isso, até o próximo vídeo.